E se eu te disser que o templo de Salomão não veio por causa da vontade de Deus, mas ele veio por causa da transgressão dos homens? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo, fica até o final. A paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e hoje eu quero falar com você sobre o templo de Salomão e o porquê que ele não é da vontade de Deus. Mas claro, antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like aí que você vai me ajudar bastante, tá bom? Lembrando que essa apostila aqui do vídeo vai estar ali no site canalreinodedeus.com. Vá lá e faça o seu download, que logo mais também vamos ter aí um texto explicativo de forma bem clara para você entender o assunto, tá bom? Irmãos, o tema do Templo de Salomão, ele é muito controverso. Nós vemos várias explicações na internet, mas hoje eu quero mostrar para você o porquê que nós temos que entender que esse templo nunca foi necessariamente da vontade do Senhor. Eu vou estar deixando aqui para você no card e também lá no final do vídeo, 2 vídeos, ou seja, na verdade é um estudo feito em 2 partes sobre o tabernáculo de Moisés. Por que aquele tabernáculo também ele não foi edificado segundo a vontade de Deus, mas por causa das transgressões ele apareceu. E do mesmo modo nós temos que entender este aqui, tá? É claro que provavelmente a gente não vai conseguir terminar no primeiro vídeo. Então é bem possível que nós venhamos a precisar de mais um vídeo, de mais um estudo. Mas aqui já vai dar para a gente entender muita coisa, ok? Então essa aqui é a nossa apostila sobre, vou chamar de a grandeza do templo de Salomão. Mas mesmo ele sendo muito grande, muito glorioso, ele não era a realidade daquilo que Deus tinha em mente. Que nós vamos tratar nessa série de estudos sobre o templo e por fim nós vamos abordar o templo de Ezequiel. Eu sei que você tem dúvidas sobre esse assunto e futuramente nós abordaremos sobre esse tema do templo de Ezequiel. Escreve aí se você quer saber mais sobre o templo de Ezequiel, que futuramente eu vou fazer um vídeo para você aí. Então na nossa apostila aqui, nós vamos ver aqui que o nome desse estudo é a grandeza do templo de Salomão, tá? Então, o templo de Salomão, ele é muito importante porque ele fala de glória, fala de grandeza, e ele certamente é um molde da vontade de Deus, mas ele não é a vontade de Deus especificamente. Ele é apenas um molde daquilo que Deus tem em mente. Porém, né, a vontade de Deus não se cumpre nisso daqui. Então ele vai ter medidas, vai ter utensílios, vai ter certas coisas aqui que vão estar presentes nesse templo, que eles falavam de coisas relacionadas, não é mesmo, à vontade de Deus. Porém, antes de chegarmos aqui, propriamente dito no templo de Salomão, nós precisamos entender tudo o que acontece desde o início da humanidade. Irmãos, esse templo, ele vai falar de aspectos que ocorrem desde o início da humanidade que você precisa entender. De coisas que aconteceram com o homem e que não eram da vontade de Deus, tá? Então o primeiro tópico que nós vamos ter nesse estudo vai ser o quê? A queda da humanidade. É o primeiro ponto desse estudo, a queda da humanidade. Então vamos entender o que a queda da humanidade tem a ver com o templo de Salomão, tá? Então o que vai dizer aqui nesse texto? Olha que interessante como era para ser criado as coisas do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move. E criou Deus, olha só que interessante, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, irmãos, Deus ele criou tudo perfeito aqui. Não havia imperfeição na criação de Deus, por isso que Deus dizia, tudo era bom, né? Ele vai dizer que depois que ele cria o homem, que isso era muito bom, né? Em todos os outros dias ele diz assim, olha, era tudo bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz assim, e eis que era muito bom. Só que nós vamos ver que por causa da queda, aquilo que foi chamado de muito bom, depois nós vamos ver que lá em Gênesis 6, Deus diz que o homem, desde o dia da sua mocidade, ele é mau nos seus pensamentos, ele é inteiramente mau. Mas aqui Deus, né, vai dizer que a criação ela é perfeita. Então nós vamos ver que
Aquilo que era para ser perfeito acabou caindo, não é mesmo? A queda do homem acabou trazendo essas imperfeições que não era da vontade de Deus, tá? Então a queda, ela aconteceu, mas ela foi um desvio daquilo que Deus tem em mente. Então eu venho tratando muito dessa questão do desvio da vontade de Deus. Eu demonstrei no vídeo do tabernáculo que Deus ele tinha em mente de estabelecer um sacerdócio eterno para Israel quando saiu do Egito, mas por causa da desobediência, nós vamos ver que apenas a tribo de Levi é que vai herdar o sacerdócio. Porém, a intenção do Senhor é que 12 tribos fossem sacerdotais. E o que vai dizer aqui para nós? No verso 17 até o 19 de Gênesis 3. Adão cai por causa de Eva, subjugado, a humanidade debaixo do pecado. Aqui nesses textos que nós vamos ler, nós vamos ver que a humanidade ela vai ficar agora debaixo do pecado. E vai dizer assim: E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Porque diz assim, olha que interessante o que o Senhor fala para nós, porque destes ouvido a voz da tua mulher, tá? Marquem isso daqui, por causa que ele deu ouvido à voz da mulher dele, nós vamos ver que agora a criação, ela vai cair debaixo, não é mesmo, de maldição. Cardos e abrolhos agora vão entrar no trabalho de Adão, então ele vai ficar debaixo de escravidão. Por quê? Ele deu ouvidos à voz da mulher dele. Então aquilo que havia de ser perfeito acabou agora caindo no estado de uma coisa caída, não é mesmo? Aquilo que se tornou diferente daquilo que Deus tinha em mente. Então, porque ele deu ouvido à voz da mulher dele, quando ela comeu da árvore e deu para ele comer, maldita é a terra por causa de ti, e com dores comerás todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos nascerão. E aí o teu trabalho agora vai ser no suor do teu rosto, tá? Então aqui passa a ver a separação de Deus para com o homem. Então todas as vezes, irmãos, que o homem ele se desvia, vai haver um tipo de separação. O homem vai se tornar cada vez mais escravo. Quando nós olhamos lá para o contexto, não é mesmo, de Israel saindo do Egito, Deus tinha em mente fazer um sacerdócio eterno com Israel. Se você não viu, veja o vídeo que eu vou deixar lá no final. Por causa da desobediência, eles perderam esse sacerdócio e o sacerdócio caiu apenas em Levi. Então, quando Adão e Eva, que eram livres, não estavam debaixo do pecado, não estavam debaixo da escravidão, eles transgridem a palavra de Deus, agora nós vamos ver que todas essas coisas vão aparecer. O suor, o espinho, não é mesmo? A escravidão e, por fim, vai aparecer a morte também. Então, a humanidade agora ela cai debaixo do pecado e há essa separação de Deus com o homem. Mas por quê? Porque Adão deu ouvidos à voz da sua mulher, tá? Então, lembre dessa questão de dar ouvido, à voz da sua mulher. Então, irmãos, olha que interessante. Aí você vai ter que fazer um raciocínio na sua mente. Esse slide vai dizer assim: a morte, escravidão e pecados surgem, e os filhos da carne vão aparecer, tá? E o que vai dizer nesse texto para nós? Preste bastante atenção. Lembrando que essa apostila você vai poder fazer o download depois dela lá no site do canal Reino de Deus. Nós vamos ver aqui que vai aparecer o nascimento de Caim, tá? E é dito assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então nós vamos ver que vai nascer aqui Caim, primeiramente, e depois vai nascer Abel. Só que, irmãos, Caim aqui, nós vamos ver que claramente ele vai assassinar o seu irmão, porque vai dizer um pouquinho mais para frente, nos versos próximos. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E aí Deus vai dizer por meio de João o seguinte: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. As suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Não é mesmo? Então o que isso quer dizer para nós? Ele matou o seu irmão porque as obras dele eram más. Nós precisamos entender uma questão, irmãos. A maldade, a malignidade, ela vem por causa da carne. A bondade, aquilo que é da vontade de Deus, é segundo a vontade de Deus. Abel mostrou-se ser
segundo a vontade de Deus, mas Caim demonstrou ser segundo a vontade do inimigo, segundo o propósito do diabo. E o que nós precisamos entender com isso, meus irmãos? Nós precisamos entender que aqui já está a revelação de muitas coisas para nós. Se Adão e Eva não tivessem pecado, Caim não teria nascido. Por quê? Porque Caim está apontando para os filhos do maligno. Então o que nós vemos? Que quando a carne entra em Adão e Eva, porque eles pecaram, essa carne que nós temos caída, ela vai aparecer, não existia isso. Agora começa a vir os filhos da carne. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não viriam filhos da carne. Você percebe? Então, filhos que vão nascer segundo a carne são consequências do pecado. Então vão aparecer aqueles que são caídos, mas vai aparecer aqueles que são salvos. Por que a grande maioria do mundo acaba não seguindo ao Senhor? Porque eles são segundo a carne. Só que essas pessoas, elas vieram aparecer por causa da queda. Deus chama a todos, porém, nós vamos ver que apenas alguns vão escutar o chamado à salvação, porque se demonstraram ser segundo o Senhor. Mas a grande maioria vai seguir a serpente, vai seguir o maligno e infelizmente vai se perder. Então, assim como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, assim nós vamos ver que quando a humanidade peca, ela vai cair. Por quê? Porque a queda vai vir segundo o pecado e isso não faz parte da vontade do Senhor. Então você vê claramente uma imagem aqui de Caim matando Abel. Caim só foi aparecer por causa da queda de Adão e Eva. Então você tem que raciocinar. Se Adão e Eva não tivessem pecado, consequentemente não teria vindo Caim. E não vindo Caim, não haveria o assassinato, teria vindo Abel, que é segundo a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que vão aparecer os homens maus, a malignidade, para mostrar que esses homens são segundo a serpente. Começa a se manifestar duas sementes, a semente da mulher, que são os filhos de Deus, e a semente do maligno, que são segundo o diabo. Não estou mostrando aqui, dizendo para você, irmãos, que como alguns estão aí falando, que a serpente teve relação sexual com Eva, tá? Isso é uma blasfêmia. A gente não ensina isso aqui. Mas as pessoas se tornam filhos do diabo ou filhos de Deus mediante o escutar da palavra. Assim como você se torna filho de Deus quando você escuta a palavra de Deus, as pessoas se tornam descendências da serpente quando escutam a palavra do diabo. E nós vamos ver que Caim escutou a palavra do diabo, e escutando a palavra do diabo, nós vimos que agora ele se torna um filho do diabo, e se torna assassino como o seu pai, que é o diabo. Por que Jesus chama alguns fariseus, de filhos do maligno, filhos do diabo? Porque eles já haviam escutado a palavra da serpente, e eles escutando a palavra da serpente, eles se tornaram semelhantes à serpente. Aquela palavra que você escuta, você vai se tornar semelhante a ela. Por que Adão e Eva caíram? Porque eles escutaram a palavra da serpente, e aquela palavra da serpente gerou a transgressão, e gerando a transgressão gerou a morte. E aí nós somos perdoados quando escutamos a palavra de Deus, tá? Então você vê um desvio. A humanidade foi criada perfeita, mas por causa da transgressão houve esse desvio e agora passou a surgir essa carne, o pecado, a transgressão, tá? Primeiro ponto nós temos que entender aqui. Avançando mais algumas gerações, irmãos, avançando mais algum tempo, mais algumas gerações, agora nós vamos ver que vai haver um tropeço na vida de Abraão. E quando Abraão ele tropeça, vai se manifestar o quê? Um filho da carne. O que eu falei lá no início, Adão e Eva pecaram, e quando Adão e Eva pecam, veja o que apareceu, toda essa relação com a carne. Mas quando vai acontecer o seguinte aqui, no tópico 2 da nossa apostila, o tropeço de Abraão. Nós estamos vendo aqui Abraão, e Abraão ele vai tropeçar aqui, com Agar, e Agar vai lhe dar um filho, que é esse aqui que está aqui, que nós vamos ver no próximo slide. Então, olha só essa questão aqui. Você vai ver aqui nessa imagem duas mulheres. Abraão, Sara e Agar. E aqui você tem a imagem de Abraão. Não tem como a gente falar tudo que essas mulheres representam, mas eu vou tentar falar aqui para você da questão do desvio. Então, quando Deus ele fez uma promessa, irmãos, olha que interessante, vamos ler essa promessa junto aqui. Preste bastante atenção. Deus fez a promessa a Abraão e Sara, tá? E no capítulo 12, verso 1 ao 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus ele diz aqui, farei de ti uma grande nação, olha que interessante, uma grande nação, tá? Você precisa entender que essa nação, grande nação,
Só que já fica deduzível, né? De que Deus estava falando em dar filhos para ele. Mas a gente precisa entender que Sara, ela era estéril. Irmãos, Deus estava mostrando aqui que aqueles que são considerados como filhos de Abraão, eles são nascidos segundo uma forma miraculosa, né? Irmãos, todas as pessoas hoje que têm filhos, eu tenho filho, né? Existem muitas pessoas que assistem os vídeos aqui que têm filhos, são mães, são pais, e esses filhos que agora nascem de nós, os filhos que nós geramos e que as nossas esposas dão à luz, eles são gerados de formas naturais. Mas os filhos de Deus, eles são gerados segundo o Espírito. Então, você tem uma relação aqui que quando Deus estava falando uma promessa de dar um filho para Abraão, veja, esse filho tinha que nascer de uma forma não natural, mas de uma forma miraculosa. Então, por isso que Deus cerrou a madre de Sara, para que pela fé Abraão esperasse até que esse filho se manifestasse numa mulher idosa que não podia ter filhos. Veja como é uma forma miraculosa. Assim também foi com Cristo. A diferença é que Cristo nasceu de uma virgem. Sara não era virgem, mas Sara era a esposa de um só homem e ela era uma mulher que já estava num momento avançado que nenhuma mulher poderia ter filhos. Mas Deus utilizou de um milagre para fazer que de Sara nascesse um menino. Perfeito? E Sara, provavelmente já com uma idade avançada, quando tem o seu filho, ela vai sofrer dores de parto. E aí você vai ver essa relação com o Apocalipse capítulo 12, onde nós vemos uma mulher com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E assim como o filho de Sara nasceu de forma miraculosa, assim aquela mulher de Apocalipse 12 vai ter seus filhos de forma miraculosa. Mas daí já é um outro assunto. Então aqui nós vemos que claramente Deus fez uma promessa para Abraão, e essa promessa não era com Agar, porque Agar não havia sido chamado. Deus estava chamando Abraão aqui para fazer uma promessa, né, de que nasceriam descendentes, mas segundo Sara. Agora nós vamos ver, olha que interessante. Lá em Gênesis, irmãos, nós vemos que Adão ele tropeça porque deu ouvidos à voz da sua mulher. Agora, olha que interessante o que vai acontecer aqui nesse próximo verso que diz assim: Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse, olha só, Sarai, Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz, toma, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos dela. Ouviu, pois, Abraão a voz de Sara. Está vendo aqui onde está o erro? Ouviu, pois, Abraão a voz de Sara, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva. Irmãos, a mesma coisa que aconteceu com Sara em referência a Adão, que ela deu do fruto proibido para Adão, nós vamos ver que Sara está dando uma serva da carne para Abraão. E aí nós vamos ver que deste relacionamento de Abraão com Agar, irá nascer Ismael. Assim também, por causa da queda do homem, Eva vai ter filhos da carne e um filho vai perseguir o outro. E aqui você vê a mesma coisa, agora vai nascer Ismael e Ismael vai perseguir a Isaac. Do mesmo modo, uma geração para frente, nós vamos ter que Jacó vai perseguido por Esaú, tá vendo? Carne e espírito. Por causa da queda de Adão e Eva, nasceu um segundo espírito que é Abel e outro segundo a carne que é Caim. Mas é a mesma coisa, tudo fruto do tropeço. E aí vai dizer assim mais para frente: Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher. Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitado na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, né? Ficou grávida. Lembra dessa passagem que ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Isso a gente vai tratar num estudo sobre aí as duas alianças. Lembra que por causa do tropeço de Eva apareceu um filho? Aqui vai acontecer o seguinte: Gênesis 16, 11, 12 e verso 15. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos seus irmãos. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho de, que Agar tivera dado, de Ismael. Tá? Então, por causa da tropeço de Sara, que nós vimos, nós vamos ver que vai nascer um filho chamado Ismael. Talvez mais pra frente a gente vai fazer um vídeo específico sobre Ismael. Não tem como a gente falar aqui. Pra gente tratar especificamente sobre Ismael e o que ele vai representar em um contexto mais amplo, mais profético. Mas está em toda a escritura isso. Então você vê aqui, não é mesmo? Ismael e uma figura tipológica de Agar aqui, que representa aqueles que vêm segundo a carne. Isaac segundo o espírito, Ismael segundo a carne, Abel segundo o espírito, Caim segundo a carne. Quando você soma os personagens como Caim, como Cam, como Ismael, como Esaú e assim por diante, você vai ver a relação daqueles que apareceram segundo a carne.
Perfeito? Só que veja, irmãos, como Deus, mostrando que os filhos da carne não são segundo a sua vontade, nós vamos ver que Sara agora vai se manifestar e ela, por meio desse seu manifestar, dessa sua vontade de ser mãe quebrada, vai acontecer o seguinte que vai dizer aqui em Gênesis 21, verso 9 a verso 12. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Disse ela a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Tá? Então, aqui você começa a ver que quando fala que de filho de serva e diz que não herdará com Isaque, nós estamos vendo uma relação da carne não tendo herança vezes o espírito, ou promessa, né? Da promessa que tem justamente a herança. Então, a carne ela não tem herança, porque diz que a carne não herdará, ou seja, Ismael, o servo não herdará com Isaque, seu filho. Por quê? Porque Deus já estava mostrando a realidade do reino de Deus, onde a carne ela não tem herança, pelo contrário, ela é serva. Mas aqueles que são segundo o Espírito, tipologicamente em Isaque, que nasceram de uma forma miraculosa, estes são aqueles que são realmente os herdeiros. Ponha fora a sua serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, tá? Vou tratar dessa questão de Isaque será chamada a tua descendência, porque ela vai estar em Gálatas, de uma forma totalmente tremenda que Deus fala conosco aqui. Então Deus está dizendo que a tua descendência vai ser chamada em Isaque, ou seja, tua descendência, Abraão, aqueles que são considerados teus descendentes, eles são segundo um nascimento miraculoso, tá? Então quando nós cremos, irmãos, nós nascemos de novo. Segundo o nosso Adão terreno, nós fomos gerados de uma forma normal. Mas o nosso homem interior, irmãos, ele está sendo gerado segundo o Espírito, segundo Cristo. Nós somos gerados como Isaque, porque somos gerados segundo o Espírito, segundo a promessa. E aí sim nós somos considerados como filhos de Abraão. Por quê, irmãos? Porque Abraão ele é uma tipologia do próprio Deus, o Pai. E assim como Sara teve os seus filhos de forma miraculosa, assim também nós nascemos segundo Deus, o Pai, por meio do Espírito, que vai ser representado por Sara. E o Espírito nos gera como os filhos semelhantes a Isaque. Então, isso é um estudo que a gente vai estudar futuramente, mais abrangente, que não tem como falar aqui tudo, irmãos. Vocês não têm noção como está calor aqui. Tá bem difícil de gravar, eu tô até suando aqui, mas vamos continuar. Então, o que nós vimos lá no início? Nós vimos que Adão e Eva caíram por causa do pecado, e aí veio todo esse desvio. Depois nós vamos ver, né, que vai ser dito, olha, porque Adão deu ouvidos à voz da sua mulher, então maldita será a terra. E aí é que nós vamos ver que Abraão ele vai dar ouvidos à voz de Sara, é a mesma coisa, e por causa desses ouvidos à voz de Sara, aí vai vir o que? Ismael e Agar. Tá? Mas essa não era a vontade de Deus, essa não era a relação daquilo que Deus tinha em mente, perfeito? Então você precisa entender isso para entender lá na frente o que vai acontecer, para você compreender que aquele templo de Salomão e os demais templos literais nunca foram da vontade de Deus, mas eles foram um desvio daquilo que Deus sempre quis para o seu povo. Até que vai se manifestar Cristo, que é o verdadeiro Isaque. Mas mesmo vem o desvio antecipadamente, e aí se manifesta o Isaque e é desfeito tudo aquilo que é referente a Ismael. Então, continuando mais um pouco, para o próximo slide, vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Olha que tremendo. E disse Abraão a Deus: quem dera viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome de Isaque. E com ele estabeleci a minha aliança, e por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, a aliança perpétua não estava em Ismael. A aliança perpétua estava em Isaque, ou seja, aqueles que nascem segundo o Espírito. Se você quiser entender, irmãos, o que significa que Deus mostrou o dia de Cristo antecipadamente para Abraão e esse se alegrou por ver o seu dia. Desculpa. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Então você pode ver aqui, irmãos, que Deus ele já estava mostrando o futuro, né? Mostrando que de fato aqueles que são considerados como filhos de Deus são esses que nascem segundo o Espírito, e esses vão ser participantes da aliança perpétua e não Ismael. E ele vai dizer: estabelecerei a minha aliança, porém estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado,
no ano seguinte. Ah, sim, eu estava falando. Se você quiser ver um vídeo, irmãos, onde eu explico o que significa que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, e eu demonstro para você como Abraão ele viu a Nova Jerusalém, você vai no final do vídeo, eu vou estar deixando para você. Então aqui você tem um gráfico, né? O filho da carne, escravo, que vai ser Ismael. E Abraão também vai gerar Isaque, o filho da livre. Tá vendo? Aqui nós vamos ter o espírito e aqui nós vamos ter a carne, né? Porque Gálatas vai dizer: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre por promessa, tá? Então, aqui nós temos claramente a promessa sendo aí apresentada em Isaque, porém a carne sendo apresentada em Ismael. Então, se nós voltarmos uma geração atrás, Ismael vai ser como Caim, e Isaque vai ser como Abel. Então, assim como Adão ele transgride, quebrando a palavra, escutando a voz da sua mulher, nós vamos ver que Abraão ele vai escutar a voz de Sara e por isso vai vir Ismael. É a mesma coisa. Então eu acho que deu para nós entendermos isso aqui muito bem. Irmãos, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo porque realmente está muito quente aqui e os equipamentos esquentam demais. Então eu vou continuar esse vídeo numa segunda parte lá no estúdio de gravação e aí a gente vai continuar, tá bom? No final do vídeo vão estar os 2 vídeos para você e peço para você assistir a próxima parte assim que estiver no ar. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo.